proferida pelo nosso amigo César de Oliveira. E, meu caro amigo, seja bem-vindo mais uma vez. Muito obrigado por aceitar o nosso convite e fique à vontade, a palavra está contigo. Obrigado, irmão Gabriel. Agradeço o seu convite também, a sempre e tão cordial e gentil hospitalidade da sua loja em me receber aqui nas palestras. Eu já vou compartilhar aqui a tela. Eu combinei com o Gabriel de dar uma enxugada no que eu vou expor, na apresentação em si, para ter mais tempo para a gente conversar ao final. Então, eu pretendo fazer minha exposição rápido até por volta das 7, e a partir das 7 a gente poder começar a conversar. Isso aqui é uma apresentação que cada vez ela vai aumentando, mas aí eu tive que fazer fiz um esforço aqui para sintetizá-la, mas aí dependendo do que a gente conversar após a exposição que eu vou fazer, eu posso mostrar também outros temas que eu não apresentei, de acordo com o que aparecer de dúvidas e comentários. Então, deixa eu compartilhar aqui a minha tela. Como bem a nossa irmã Miriam estava comentando agora há pouco, A Voz do Silêncio é um livro pequeno em seu tamanho, né, como livro, mas muito profundo enquanto sabedoria. E a minha ideia aqui é explorar um pouquinho com vocês a voz do silêncio, usando alguns caminhos, algumas pedras que a tradição budista assentou dentro das tradições orientais que vieram ao Ocidente, principalmente após a abertura iniciada pela Sociedade Teosófica, secundada em finais do século XIX. Então, quero, antes de mais nada, ao trazer o budismo como uma das formas da gente entender melhor, assimilar melhor, entrar de fato em A Voz do Silêncio, quero fazer algumas considerações a respeito, primeiramente, do que eu chamo de fluxo das tradições budistas, que desde já mostram que não existe a tradição por si só. Existe um núcleo de sabedoria dentro do budismo, a gente pode, que é o que eu vou apresentar já, e é com esse núcleo que eu vou tentar fazer a entrada em A Voz do Silêncio. Mas é importante entender que dentro do caminho feito pela tradição, aqui vocês veem nesse mapa, pela própria Ásia, foram criadas várias leituras diferentes do núcleo da sabedoria budista, que nasceu aqui em Bodh Gaya, aqui nessa bolinha mais ao centro do mapa. Isso aqui daria uma outra palestra por si só, como quase tudo aqui na Sociedade Teosófica, tudo poderia dar uma nova palestra. Mas só para vocês ficarem um pouquinho mais conscientes da complexidade que isso pode dar, vejam aqui que essa é um simples diagrama com vamos dizer, um certo nível de ramificação do budismo. Então, aqui mais à esquerda, você teria, vamos dizer assim, o budismo, que pode ser ramificado em suas escolas Hinayana e Mahayana. Daqui a pouco eu vou falar um pouquinho mais sobre essas duas escolas, mas cada uma delas pode se ramificar em outras, e essas ramificações têm sub-ramificações, como, por exemplo, o Zen budismo, lá do extremo oriente, temos budismo terra pura, e algumas outras tradições do extremo e médio e da média Ásia, mas nós vamos tentar dar um enfoque maior aqui nas
escolas tibetanas, que foi justamente aonde Blavatsky teve o seu encontro com o texto que mais tarde ela editou como A Voz do Silêncio. Aí é sempre importante ressaltar que esse livro não é simplesmente escrito por Blavatsky, mas editado por ela. E vamos tentar explorar um pouquinho mais isso mais para frente. Então, quero destacar, né, que existe todo esse fluxo e, consequentemente, a assimilação da sabedoria budista foi feita de formas diferentes em cada uma das culturas onde ela se assentou, e com isso a tradição budista se ramifica em outras tradições e leituras. Uma das formas que, por exemplo, são mais utilizadas na introdução da edição feita pelo editor da Pensamento, e também ela aparece em vários textos introdutórios, A Voz do Silêncio, seria a diferença entre o budismo do norte e do sul. O budismo do norte, ele pode ser localizado ao norte da Índia, então aqui na região do Tibete, e ele tem o seu cânone escrito em língua sânscrita. Enquanto que o budismo do sul, que tem, por exemplo, seu, vamos dizer assim, nascimento ou seu renascimento no Sri Lanka, curiosamente pelas mãos do Coronel Walcott, como vocês podem ver, por exemplo, no livro recém-editado Catecismo Budista, que o nome por si só é engraçado para um budista, imagina um catecismo budista, mas é até pensando que já tem um quê de assimilação ocidental, né? essa nova leitura, e esse renascimento do budismo aqui mais ao sul da Ásia se prolonga aqui do Sri Lanka, aqui embaixo da pontinha da Ásia, e passa por Myanmar, Tailândia, Bangkok, Malásia e etc. E essa tradição, chamada Budismo do Sul, ela é baseada no cânone em língua Pali, e existem, você pode chamar de conflitos, pode chamar de discordâncias, ou pode chamar de releituras entre esses dois cânones, e que são tema de acaloradas discussões. E aí é necessário que eu coloque isso às claras, porque não existe aqui no budismo uma homogeneidade com relação às suas manifestações nas culturas. O que existe realmente é um núcleo ali que consegue se manter em todas as suas leituras. E o budismo que é apresentado em A Voz do Silêncio está baseado no budismo tibetano, de cânone sânscrito, e, consequentemente, com uma enorme conversa. Ele conversa muito bem com a tradição que hoje nós chamamos de hinduísmo. Isso vai ser bastante importante para a gente. Eu quero ressaltar que, dentro do budismo tibetano, uma distinção que muitas vezes é mal entendida, mas que é essencial, é a diferença entre Sutra e Tantra. Sutra, como nós estamos falando do budismo tibetano, vem do sânscrito, pode ser traduzido, dentre outras traduções, como discurso. Os sutras budistas do budismo tibetano são os ensinamentos dados por Shakyamuni Buda, como, por exemplo, as 4 nobres verdades, que mais a seguir eu irei apresentar. E existem cânones de sutras chamados Kanjur e Tanjur. Tem enorme ramificação de ensinamentos e textos com diversas funções, mas é interessante colocar o sutra como um ensinamento que constitui uma ética, ou seja, um modo de entender e agir no mundo, e um discurso. Enquanto que o Tantra, que é uma palavra já muito disseminada no Ocidente, e para quem já ouviu falar dela,
sabe como ela está muito mal compreendida e mal utilizada pelo Ocidente. Tantra do sânscrito pode ser traduzido como métodos, e dentro da prática do budismo tibetano, ela pode ser traduzida como meditações baseadas em, por exemplo, visualizações de mandalas e deidades, que para tentar transmitir assim sucintamente, eu poderia dizer que são visualizações que evocam arquétipos e são uma forma de você conseguir se aproximar dos chamados poderes latentes. Mas, como vocês podem, para quem já conhece o discurso teosófico, sabe que os poderes por si só são muito mais um peso do que um impulso, quando não existe uma ética e um ensinamento para embasar o uso desses poderes. Então, aqui a gente mostra que existe um ensinamento que irá redundar numa prática, e a prática só faz sentido quando há um ensinamento que dê base a ela. Isso é bastante importante porque tem gente que, por exemplo, acha que isso é a diferença de teoria e prática. Então vamos direto à prática. Quando nós conversamos com alguém já mais experimentado, ou até alguém que nasceu e cresceu no Tibete ou numa região não tão ocidentalizada, percebe como essa diferença entre teoria e prática é algo completamente ocidental, aqui Novo Mundo, que não encontra ressonância lá no Oriente. Lá no Oriente, teoria é prática, e prática tem a embasada por teoria. E aí, antes de entrar nas 4 nobres verdades, eu quero apenas trazer 2 trechos de alguma motivação para a gente poder se aprofundar no budismo, mesmo não estando numa instituição budista. A primeira dos diários do clã Nelopit, onde ele diz que ser budista, como ele foi, é uma coisa, ser um corrompido sectário budista moderno é outra. Então você vê que no final do século XIX já havia um enorme desvio, de acordo com ele, das tradições, das práticas com relação aos ensinamentos. Falando por Helena Petrovna Blavatsky e por mim, Coronel Walcott, posso dizer que se o budismo contivesse um simples dogma que fôssemos obrigados a aceitar, não teríamos nos tornado budistas nem permanecido budistas por mais de 10 minutos. Nosso budismo era o do mestre adepto Gautama Buda, o qual era idêntico à religião sabedoria dos Upanishads arianos. E aí eu retomo aquilo que eu deixei solto sobre o cânone sânscrito, que baseia o budismo do norte, ou o budismo tibetano, tem uma enorme ligação com a sabedoria das Upanishads. O que não é muito bem aceito pelos budistas, vamos dizer assim, ortodoxos, mesmo os tibetanos, em algumas das suas vertentes, vamos dizer, mais ortodoxas. E a alma, não só as Upanishads, como a alma de todas as antigas religiões do mundo. Em resumo, nosso budismo é uma filosofia e não um credo. Já que ele falou nela, o que, dentre as muitas coisas que Blavatsky falou sobre budismo, eu destaco aqui que ela não abraçou a crença budista, vamos dizer assim, o budismo exotérico. É verdade que encara a filosofia de Gautama Buda como um sistema mais sublime, puro e, acima de tudo, lógico de todos. Porém, esse sistema tem sido distorcido durante os séculos pela ambição e fanatismo dos sacerdotes e tornou-se uma religião popular. As formas do culto exotérico ou popular desse sistema se assemelham aos da Igreja Romana, que o tem plagiado de tal forma que nunca me poderia converter a ele. Eu digo a crença budista, se podemos dizer assim, a Igreja budista. Ela sempre se associou
a tradição esotérica inserida no budismo. E aí eu já quero trazer para vocês o que eu chamei de cerne do budismo, que são as 4 nobres verdades, que são um dos ensinamentos que permeiam todas as tradições budistas, independente da sua localidade geográfica e, consequentemente, da cultura que assimilou. Antes, eu só quero trazer uma curiosa passagem de A Doutrina Secreta, muito provocativa, que nos diz que até hoje existem só 4 nobres verdades e 4 Vedas. Esse 4 Vedas é outro tema, como palestra inteira. Mas vamos ficar só nas 4 nobres verdades, dizem os hindus e budistas. Mas, como cada nova raça raiz, no início de uma ronda, deve haver também uma nova revelação em seus reveladores. A próxima ronda trará consigo a 5ª nobre verdade, e, consequentemente, a 6ª, e assim por diante. Esse trecho sempre me provocou muito, eu não tenho ainda uma opinião formada sobre ela, mas é algo que eu sempre trago porque é muito provocativo para um budista ouvir isso. Pois bem, as 4 nobres verdades aqui eu fiz uma certa... aproximei um pouco mais da linguagem teosófica, e aqui a primeira nobre verdade, dita nos ensinamentos dos sutras budistas, é a de que nós estamos envoltos em ignorância. E essa ignorância é a raiz do sofrimento, que todos nós sofremos, todos nós sentimos. Essa ignorância, de acordo com a segunda nobre verdade, vem da separatividade, que é uma má ou uma falta de compreensão da impermanência. A impermanência é um conceito budista, uma palavra da filosofia budista que tem a ver com a total falta de estabilidade da nossa realidade manifestada. E isso gera sofrimento porque nós somos seres que não lidamos bem com a mudança, não temos uma resiliência muito bem, tanto socialmente como individualmente, bem trabalhada com a questão da mudança incessante. Basta ver, por exemplo, estamos há mais de um ano na situação de pandemia e tem pessoas que ainda não conseguiram se adaptar minimamente à realidade da forma como ela está atualmente. Isso nos leva à terceira nobre verdade, que diz que, portanto, trabalhar em cima dessa sensação de separatividade e desse apego ao efêmero, que a coisa mudou, mas eu continuo apegado a como ela era antes. Isso é necessário ser trabalhado para que seja possível libertar-se da ignorância, que é a base do sofrimento que nós sentimos, de acordo com a primeira nobre verdade. E aí, a quarta nobre verdade é que existe um caminho óctuplo para essa libertação. E aí, o caminho óctuplo são basicamente 8 retas ou corretas formas de agir no mundo. Mas eu irei aqui apresentar na verdade, quando a gente fala em 8 coisas ou 7 coisas, a gente tem que se apegar muito mais ao conceito que está embutido e não ao número. E eu vou tentar deixar isso um pouquinho mais claro para vocês, porque o fato de existir tantas tradições é porque muitas vezes um certo conceito que uma tradição acha que são 8, outra acha que são 7. E ter um pouquinho menos de apego a essas classificações iria economizar muito tempo em brigas e conflitos. Então, a minha ideia aqui é, através das 4 nobres verdades, organizar alguns trechos de A Voz do Silêncio para a gente poder discutir um pouco. Então, vamos lá. Aqui eu vou começar, então, a trazer para vocês alguns trechos
enfatizando no número ali em cima qual que é a nobre verdade, vamos dizer assim, que está agrupando esse trecho. Primeira nobre verdade, caso você não lembre, é a de que estamos envoltos em ignorância, que é a raiva do sofrimento. Em outras palavras, estamos sempre confusos e insatisfeitos. E aqui a numeração ela é dada de acordo com a edição da editora Pensamento, mas que o conteúdo em si é idêntico à tradução da editora Filosófica. Aqui eu começo apresentando uma classificação muito interessante, que são as 3 salas de A Voz do Silêncio. A primeira sala se chama Ignorância, a vídeo. É a sala onde nós nascemos e é a sala onde, com quase toda certeza, nós morreremos. O nome da segunda sala é a sala da instrução. Nessa sala, a tua alma, a nossa alma, vai achar as flores da vida, mas debaixo de cada flor estará uma serpente enrolada. E o nome da terceira sala é Sala da Sabedoria, além da qual, sabedoria, se estendem as águas centrais de Akasha, a fonte indestrutível da onisciência. Aqui, a pessoa, na primeira vez que lê a Voz do Silêncio, já começa a ficar meio assustada, porque começa a aparecer palavras e conceitos diferentes. Por isso, o glossário teosófico é muito útil nesses momentos. Mas aqui eu quero enfatizar 2 pontos a respeito da segunda sala, principalmente, que para nós, teosofistas, é onde a armadilha se esconde. Seguinte, se queres atravessar a primeira sala, a sala da ignorância, em segurança, não deixes que a tua mente confunda o fogo da luxúria que arde ali, na sala da ignorância, com a luz do sol da vida. E se queres atravessar o segundo salão em segurança, não pares para experimentar a fragrância fascinante das suas flores. Se queres libertar-te das correntes kármicas, não procure o guru nestas regiões maiadas. Eu vou voltar aqui na explicação das 3 salas pelo seguinte, uma interpretação minha, e depois nós podemos discutir mais. A primeira sala é a sala do buscador que ainda não se tocou da questão, não se perguntou de fato sobre o que acontece nesse mundo para ele ser tão esquisito. Já a segunda sala é o salão que é adentrado pela pessoa que começa a se questionar e a buscar respostas e encontra novas e mais profundas perguntas. É importante aqui dizer que quando a gente fala que a gente não deve se inebriar com o perfume dessas flores, é que nós, por exemplo, teosofistas ou espiritualistas em geral, nós, por exemplo, podemos nos embebedar com a própria poesia das nossas palavras ao falar sobre espiritualidade e trocar a ação pelo simples tagarelar. Existem pessoas que sabem muito bem falar sobre espiritualidade, mas não conseguem ainda vivê-lo. É aí que você, ao cheirar uma flor perfumada da segunda sala, pode ser mordido pela serpente enrolada embaixo da flor. E a terceira sala, ela é adentrada quando você já não mais é enganado pela própria letra morta da sabedoria. É bom a gente lembrar que tem até uma discussão interessante, que é sobre o fato da palavra, do termo escrito esotérico ser um pouquinho paradoxal. Porque quando ela é posta em palavras, ela deixa de ser esotérica e passa a ser, no máximo, semi-esotérica. Esotérico é sempre a experiência direta.
A letra morta é sempre um pálido reflexo no espelho invertido da experiência direta do sábio. Por isso, não devemos nos embebedar com palavras, a poesia das escrituras sagradas. E para quem é maçom, pode se divertir bastante tentando fazer correlações entre as 3 salas e os 3 primeiros graus da maçonaria. Mas aí, como eu não sou maçom, eu não vou ficar dando pitaco nisso. Mas fica aí a pulguinha atrás da orelha. A segunda nobre verdade nos lembra que a ignorância, que é a raiz do sofrimento, vem da separatividade. Então, consequentemente, a separatividade é a raiz da ignorância e a ignorância é a raiz do sofrimento. Então, aqui é bem claro. Não desejes nada, não te amorfines contra o karma, nem contra as imutáveis leis da natureza. Mas só luta contra o pessoal, o efêmero e o perecível. Aqui, a palavra luta, eu gosto de dar uma nuance nela. Acho que, mais do que lutar, como, por exemplo, uma briga na mão, a gente sempre vai perder. Se a gente for lutar na mão contra os nossos desejos e o nosso próprio inconsciente. Então, a luta, na verdade, é muito mais uma luta contra a forma como eu me relaciono com isso tudo. É necessário que eu entenda a mensagem que ela traz. É como aquela história de você não querer ler a carta e você matar o carteiro. Você pode, por exemplo, se dopar com remédios antidepressivos, com várias formas, ou mesmo usar drogas, e você consegue, por exemplo, não desejar mais nada, você consegue se afastar de ações que supostamente faziam mal, mas na verdade você apenas está matando o mensageiro sem querer ler a carta. Então, um dos desafios que nós, como ocidentais, temos muita dificuldade em adaptar, é nisso, em conseguir matar o desejo, mas conseguir também continuar alerta para que ele não ressuscite depois de morto. Que a ideia é, você matou o mensageiro, mas aí a carta veio com um novo carteiro que foi contratado. Então, talvez essa é uma das mais difíceis lições que nós, como ocidentais, não conseguimos de forma alguma, da forma como nós somos criados e que vivemos, a gente prefere lutar contra o superficial e não tem coragem de chegar na raiz ou se aproximar do que é a raiz desses problemas. E aí, já avançando um pouquinho mais, né, porque como eu tinha prometido falar, não falar tanto, mas já estou descumprindo, eu quero passar aqui para a terceira nobre verdade, que diz que, bom, então nós temos que começar a fraturar essa nossa certeza com tudo que é efêmero. Nós olhamos para a nossa vida passageira e a vemos como estável, como duradoura. E eu, por exemplo, não tenho a menor ideia se o chão onde eu estou sentado não vai abrir na próxima meia hora. Então, eu não é algo que nos aterroriza, mas que também pode nos libertar. Por isso que é uma coisa não é uma receita de bolo, a chamada luta contra o desejo. É, na verdade, uma fratura da certeza, um descascar de uma cebola para encontrar algo mais profundo que nós não nos dávamos conta. E para tentar pensar nessa fratura,
diz a voz do silêncio que a mente é assassino do real. Está errada a concordância ali. O real, entendido como esse imponderável, isso que nós, enquanto seres humanos apegados ao efêmero, não temos capacidade de captar. E nós, enquanto discípulos, devemos matar esse assassino. Por quê? Quando, para ele mesmo, a sua forma parecer irreal, como parecem irreais ao acordar as formas que ele vê em sonhos, quando ele tiver cessado de escutar os muitos, ele poderá discernir o um, o som interno que mata os sons externos. Veja, aqui é sempre perigoso a gente entender muito literalmente tudo e querer trocar um estado de vigília neurótico e apegado ao efêmero com uma ação muito, muito deslocada também do mundo manifestado e que você troca um sonho por outro. Na verdade, a nossa dificuldade maior é conseguir nos relacionarmos com a realidade manifestada sem nos apegarmos, mas também sem criar novos deuses a partir das experiências. Isso é algo que exige muita reflexão, você perde muitas horas de sono com isso. E aí eu quero trazer um exemplo aqui desse vestido. Quem está assistindo pode abrir seus microfones para me falar quais são as cores desse vestido. Por exemplo, Gabriel, o que você está enxergando nesse vestido? Que cores? Azul e preto. Todo mundo está enxergando azul e preto? Dourado e branco. Quem falou? Carlos. Quem é que está certo, Gabriel ou Carlos? Dourado? Não tem dourado. Azul e marrom. Para mim é azul e preto. Para mim é azul e dourado. Nossa. Azul e marrom. Para mim é azul e marrom. Podia ser vermelho e preto, né? Já que teve jogo do Flamengo. Então, aqui quanto maior é a plateia, mais briga tem. A primeira vez que eu mostrei essa foto no evento de carnaval lá no Raja, tinha umas 50 pessoas, eu lembro que eu quase perdi a palestra, porque começaram as discussões e para voltar foi difícil. Para mim, sim. Ele é grafite e azul violeta. Nossa, que detalhe. Para mim é simplesmente azul e preto, eu não tenho tanto refinamento de cor. Azul claro e marrom. Ô, César. Aqui... Oi. E é muito dourado, viu? É ouro, ouro. Também percebo dourado. Então, né, gente, essa foto, a explicação para essa diferença na percepção é que toda imagem, ela é, na verdade, produto de uma espécie de decodificação que nossos olhos fazem da luz que é refletida pela tela, pela superfície. Então, os raios de luz que refletem nessa imagem e batem nos nossos olhos, elas estão exatamente na bordinha entre a distinção de azul e preto e marrom, mais escuro, e branco e dourado. Então, é como se o seu olho tiver um pouquinho mais tendendo para um lado, vai ver uma coisa, tendendo para o outro. Mas, assim, imagine que até você ter a abertura a ir pesquisar uma coisa dessa, você pode simplesmente falar que o outro é louco.
como é que você está vendo dourado? Você tem que ser internado. E assim, eu já vi, e quando essa foto apareceu pela primeira vez, teve gente que realmente brigou. Se vocês procurarem, vocês vão ver que até o Jornal Nacional falou sobre essa foto. E aí o Bonner explicou que a maioria das pessoas vê como azul e preto. E aí a Renata falou, mano, mas eu vejo dourado. E quase brigaram ali de novo. Então, esse aqui é um exemplo, né, de como o apego ao efêmero é uma briga da qual nós já saímos perdendo sempre, porque é um apego, assim como todo apego, é um apego inútil, porque nós estamos nos apegando a algo que muda e esquecemos do que poderia ser mais próximo do cerne, do mais próximo do real, e o real é um permanente. Então, eu quero aqui já, caminhar final, apresentar, pensando no caminho óptuplo, quais seriam, então, qualidades essenciais ao discípulo, que começa por, antes de você ingressar no caminho, na senda, você deve destruir teu corpo lunar, que são as emoções, vamos dizer, mal digeridas, mal compreendidas. Limpar teu corpo mental, que são as certezas muito cristalizadas e todas os condicionamentos e traumas que nós carregamos e que nos impede de avançar na senda, e com isso tornar nosso coração puro. Matar toda a memória de experiências passadas, não olhar para trás. Então, imagine que, por exemplo, não interessa tanto assim para um budista o que ele foi numa vida passada, mas interessa o que sobrou, o que ficou das vidas e experiências passadas. Evitar a ignorância, do mesmo modo a ilusão. A ilusão é uma palavra interessante porque dá a impressão que é uma autossabotagem, um não querer ver, mas pode ser entendido também como um não suportar olhar diretamente para a coisa e criar uma ilusão que torna ela mais doce. Um iludido é alguém que coloca açúcar no mundo muito amargo. Então, acreditar que é possível olhar do que é duro, do que é difícil, mas entender que existe uma forma de superá-lo, e acreditar não de uma forma otimista, boba, mas de uma forma ativa e responsável, né? Se colocando como um agente ativo e não como alguém que vai esperar simplesmente a mão de um mestre ou de um salvador ou de um messias. Nós temos que evitar a ilusão, consequentemente a ignorância, e evitar o elogio, a segunda sala. A flor que tem um perfume gostoso, mas que embaixo dela está a serpente. Essa serpente pode, por exemplo, ser o ego que busca muitos e muitos elogios. Por quê? Porque o elogio leva à autoilusão. E o teu corpo não é o seu eu. O teu eu é em si mesmo destituído de corpo, bem como os elogios e as críticas não irão afetá-lo, já que o que nós estamos vendo agora, uns olhando para os outros, é apenas um composto impermanente que é um simples suporte para um eu que nesse momento está manifesto na forma de César, de Miriam, de Gabriel, de Carlos, de Zé Luiz. Isso é importante porque a gente palestra muito, começa a achar que sabe alguma coisa e aí a segunda sala está aí para a gente escorregar na casca de banana no chão nisso. Então, o caminho do Bodhisattva, ele está mais ligado ao Lanrim, que eu não apresentei aqui hoje, porque eu tentei ser mais sintético, mas é um caminho baseado na geração de Bodhicitta, que pode ser traduzido como compaixão universal, que é você viver já não mais pela simples entre muitas aspas, iluminação pessoal, né, saída do samsara e fim das reencarnações e da transmigração de
de alma, e por meio de uma intenção de viver essa vida iludida, mas também uma vida não iludida em benefício da humanidade. E isso pode ter como uma via já pavimentada, que são a prática das 6 ou 7 virtudes dos paramitas. Por que 6 ou 7? Na Voz do Silêncio são apresentadas as 7 paramitas, traduzidas como caridade, harmonia, paciência, desapaixonamento, energia, contemplação e sabedoria. Recomendo depois vocês darem uma olhada no canal do Teosofista chamado Bruno Carlucci, que irei colocar depois aqui no chat para vocês verem, onde ele trabalha muito profundamente as paramitas, aulas de meia hora a 1 hora sobre cada uma delas. Mas eu quero aqui dar um toque interessante, que é a 4ª paramita, Vairagya, ou Vairaga, que pode ser entendido como desapego ou desapaixonamento. É interessante porque uma vez lá no Centro Raja, eu tinha que terminar muito rápido assim, a minha apresentação, tinha 1 minuto, porque senão ia acabar a fita, né? Porque a Supra estava filmando. E aí eu falei assim, bom, mas nós temos que trabalhar o desapego, mas não podemos nos apegar ao desapego. E aí acabou a palestra. E ficou uma cara de interrogação em todo mundo, que aí depois redundou em uma discussão enorme, que é sobre, por exemplo, você transformar o desapaixonamento em uma superstição. Então, daí vem, por exemplo, aquilo que Buda mais trabalhou contra, que foi contra a ideia de que, através do sofrimento, você alcança a libertação, que é, por exemplo, você se afastar de toda possibilidade de prazer através de, basicamente, de sofrimentos corporais e privações, e acreditar que com isso você vai alcançar uma libertação, uma purificação. O povo indiano, particularmente, é um povo que vai muito a fundo nessas coisas. Então, você não pode, lá, qualquer coisa, rapidinho, pode virar uma superstição, uma seita, e dali a pouco 1 milhão de pessoas está participando de uma seita. Então, existem discussões a respeito da supressão de você falar muito em Vairagya, justamente porque é algo que lá na região, no contexto hindu, né, porque vai muito além da geografia, é algo que pode ser uma outra casca de banana. Então, vejam, eu enfatizo isso porque uma tradição fala mais em desapaixonamento e outra não é necessariamente uma discordância de não é tão importante e por isso eu vou rejeitá-la, brigar com ela e tudo, mas é interessante ver o contexto para entender que, de acordo com como você está inserindo aquela sabedoria dentro de uma cultura, é necessário adaptações. E aí, claro, tem que ter discernimento para saber se você não distorceu demais para fazer caber numa cultura. Mas é necessário a gente ir mais fundo na leitura e não se atrelar apenas ao que está escrito, mas também ao contexto. Daí, eu relembro aqui que aqui nós estamos falando que você simplesmente se atentar à sua própria libertação do samsara, que é o que é muito mais enfatizado, por exemplo, no chamado budismo Hinayana, no pequeno veículo, num budismo que é muito mais voltado à vida monástica do que à vida, vamos dizer assim, a vida de um monge dentro da vida urbana, da vida do mundo. Existe o grande paradoxo, que é
você pode se libertar e garantir o nirvana, mas também você pode matar com isso a compaixão, que é a base do budismo Mahayana, que é, consequentemente, a base do budismo tibetano. Então, nós falamos aqui que o Bodhisattva, que é quem, ao se libertar do sofrimento, nega se nega a desfrutar do nirvana em nome de reencarnar novamente, agora iluminado, para auxiliar a humanidade a também se iluminar, esse é um Bodhisattva. E veja, quando um Buda se vai ao nirvana, ele deixa de ajudar, ele já não está mais a serviço da salvação, entre aspas, né? Salvação da humanidade. E você pode entender isso como um restinho de egoísmo. Claro, a gente pode discutir sempre tudo mais a fundo, mas é a visão que nega, que não dá vazão à compaixão, nem a bodhicitta, a compaixão universal. Então, o Bodhisattva renuncia à bem-aventurança eterna do eu no nirvana em nome do trabalho aqui na Terra com nós, que ainda estamos mergulhados no samsara. Eu recomendo esse livro da editora Tarpa Brasil, uma editora budista, com livros maravilhosos. Aqui eu apresento a capa do Guia do Estilo de Vida do Bodhisattva, que é um ótimo complemento à leitura da Voz do Silêncio. E aqui eu coloco mais um trecho enfatizando a via do Bodhisattva dentro da Voz do Silêncio. E eu quero aqui, já partindo para o final, simplesmente ler alguns trechinhos para vocês. O seguinte, acho que esses trechos que eu vou apresentar aqui, eles falam por si só. Não é possível, ó Lanu, tornar-se um arhat no mesmo nascimento em que a alma começa a ter um desejo profundo pela libertação final. Ó, ser ansioso, a nenhum guerreiro que se oferece para viver a batalha intensa entre o vivo e o morto, a nenhum recruta pode jamais ser negado o direito de entrar no caminho, na senda que leva ao caminho de batalha. Por quê? Quem entra no campo de batalha ou vencerá ou cairá. Se ele vencer, o nirvana será seu. Antes que ele abandone a sombra do seu veículo mortal, aquela fonte fecunda de angústia e dor ilimitada, nele os homens homenagearão um grande e sagrado Buda. Mas, se ele cair, ainda assim não cairá em vão, pois os inimigos que ele matou na última batalha não voltarão à vida no seu próximo nascimento. Aí aqui você pode fazer relações com, por exemplo, os 12 elos da originação interdependente, um tema budista muito quente, que é sobre o karma, assim, reduzindo bastante o karma dessa vida. Se você vencê-lo, ele não retornará no próximo nascimento. E de 20 batalhas, se você ganhar uma, só terá 19 na próxima. Fora as que você crie. Pode ser que você volte com 19 mais 3, 22. Não creias que, sentando-te em florestas escuras, em orgulhosa reclusão, longe dos homens, não creia que a vida, alimentada das plantas e raízes, saciada a sede com a neve da grande cordilheira dos Himalaias, não creia, ó devoto, que isto conduzirá à meta da libertação final. Não é fugindo, entre aspas, para um mosteiro ou vivendo em reclusão que se atinge a meta da libertação final. A gente pode trocar a recusa da experiência
por uma ressignificação da experiência e transformar a experiência no mundo tão conturbado e sofrido em um campo para nós experienciarmos coisas e nos aproximarmos através da experiência e da compreensão que ela gere em uma aproximação à libertação final. Por isso, aqui nós não falamos em uma vida puramente monástica, mas numa vida no mundo, onde nós agimos como monges no mundo, o que é um desafio tanto. E para encerrar, todo mundo aqui já deve ter ouvido falar, ou se não ouviu falar, vai ouvir falar agora, daquele momento da noite escura da alma, que é quando você está lá na segunda sala, já começando a desconfiar dos ensinamentos e entendendo que eles por si só não libertam, mas sim a experiência que é necessário criarmos e termos, baseado no que o ensinamento nos oferece, mas ainda não tivemos a experiência direta. E aí nós sentimos uma angústia. Falta-nos a ponte entre o ensinamento e a experiência direta. E muitas vezes a forma como nós estamos entrando nas práticas ainda não está lapidada o suficiente para que nós tenhamos a experiência direta. Isso acontece com 99% das pessoas que são sinceras em afirmar que estão realmente em uma situação dessa. Para isso, diz a voz do silêncio, tem paciência, candidato, como quem não teme fracassos nem corteja êxitos. Fixa o olhar da tua alma na estrela cujo raio és, a flamejante estrela que brilha dentro das obscuras profundezas do ser permanente, dos ilimitados do absoluto. Tem perseverança como aquele que tem de persistir eternamente. Tuas sombras vivem e desvanecem. Aquilo que em ti viverá para sempre, aquilo que em ti conhece, não é da vida fugaz, da vida efêmera. É o que foi, é e será, para quem a hora nunca soará. Se quer escolher doce paz e descanso, discípulo, semeia com sementes do mérito os campos de futuras colheitas. Aceita as dores do sofrimento. E as lágrimas que regam o solo árido da dor e da tristeza fazem nascer as flores e frutos da retribuição kármica. Pois bem, com isso eu encerro aqui a minha exposição, que se alongou bem mais do que eu pretendia, mas eu espero que de alguma forma eu tenha contribuído para pouquinho para o interesse ou para a visão que vocês têm de A Voz do Silêncio. Fico aberto aqui a dúvidas e comentários. Eu comentei com o Gabriel que acho que de preferência, até para a dinâmica ficar um pouquinho melhor, quem tiver dúvidas um pouquinho mais assim, pontuais, tipo, o que é aquilo? Você pode repetir tal coisa? Quem tiver algo assim bem papum, assim, já pode fazer agora mais no início. E quem tiver comentários mais longos, por favor, deixe mais o final, porque depois que a gente começar a fazer os comentários, aí vai longe. Obrigado. Maravilha, César, muito obrigado. Parabéns pela bela exposição. E sem mais delongas, a palavra está aberta para aqueles que querem fazer agora as perguntas. Aqueles que quiserem fazer comentários, ou seja, acréscimos, a gente deixa para um segundo momento. A palavra está aberta para as perguntas. Eu tenho uma pergunta. Tem alguns números, né? Porque se ouve falar o número 7, o número 12, cada um tem seu significado. No budismo, você falou aí sobre essas 7 verdades, mas mais comentado como as 4 nobres verdades. Essas 4 nobres verdades seria o significado desse número 4 seria uma totalidade? Porque são as 4 principais. Veja, eu estou iniciando na teosofia. Então, não sei, a primeira, eu anotei aqui, seria o corpo mental.
a segunda, o corpo físico, a terceira, o corpo astral, e a última nobre verdade seria o corpo búdico, que é o caminho da aniquilação da dor. Esse número 4 seria uma representação de uma totalidade. É isso, assim, eu tenho essa confusão na minha mente. E Tânia, aí eu te daria de volta aqui esse pequeno excerto da Opinião Secreta, que é como eu disse, uma provocação, né, também, do Blavatsky, assim como tudo que ela falou é provocativo. Ela assinala que o número 4 estaria, de acordo com ela, ligado com o nosso, vamos dizer assim, número de raças raízes que nós já ultrapassamos. E aqui ela diz que a próxima ronda, no caso a quinta ronda, Sim. Ela vai provavelmente nos trazer uma quinta nova verdade. Vamos dizer assim, colocando isso em termos mais pedestres, vamos dizer assim, porque isso de ronda, raça raiz, muitas vezes, às vezes acaba até atrapalhando um pouco, porque aí a gente se perde e tal. Eu diria o seguinte, que para o nosso atual estado de conexão com essa realidade mais profunda, essas 4 nobres verdades, o número 4, pode ser sintetizado como um alcance, aonde a gente alcança até agora. O número em si, ele pode não ser tão relevante assim, porque você pode pegar cada uma dessas verdades e ramificar em outras subverdades. Certo. E assim. Então, eu diria assim que a conexão, por exemplo, com os corpos ou com os planos, ela é interessante se você pensar não cada verdade como constituindo relativamente a um corpo, a um plano, mas atravessando todos eles. Certo. Porque, para falar, assim, para ser bem sincero, até alguns textos, por exemplo, do Timing, né, do Wiki Timing, ele começa explicando, vamos dizer, na forma de camadas, né, como uma cebola. Aí ele vai complicando, porque ele fala, mas se você for pensar assim para valer, na verdade um corpo está meio que entrelaçado no outro, como se fosse na minha cabeça eu imagino uma teia de vinho, sabe, aquelas cadeiras? Sim, sim. Toda aquela teia assim. Sim. Então se eu fosse sugerir assim uma reflexão, é justamente você imaginar cada nova verdade aplicada a um plano. O que a primeira nova verdade me diz sobre as minhas emoções, ali o corpo, o plano astral? O que a terceira nova verdade me diz sobre meus pensamentos? E aí, consequentemente, a quarta nova verdade, que está mais ligada à ação, sim, ela, quando você pensa, por exemplo, essa ação no seu corpo astral, então, peraí, talvez a minha relação com minhas emoções não seja tão passiva. Eu devo começar a trabalhar ela, não basta a sensação, a emoção vir e eu não saber o que fazer com ela, eu tenho que saber digeri-la, eu tenho que saber trabalhar com ela. Então, você pode... eu costumo fazer assim, quando eu tenho duas coisas, eu quero relacionar, eu misturo tudo. Faz uma teia, né? Exato. E assim, não é o tipo de coisa que você não tem que buscar uma resposta. Você tem que deixar a pergunta decantando. Às vezes um sonho pode te ajudar. Às vezes uma conversa que não tem nada a ver com isso.
Você pode estar conversando com a sua tia e, de repente, você tem um insight absurdo e a sua tia não faz nem a menor noção. Ela te causou isso. É verdade. Tá bom. Obrigada. Gostei. Desculpe não poder te dar muitas respostas, mas aqui... Não, mas quanto é isso mais eu mesmo. estudo, menos eu tenho. Não, é porque não é lógica, né? A lógica, o intelecto, pelo que eu vejo, é mais no papel mesmo, porque o que eu sinto é que você tem que sentir, vivenciar para poder ter os insights, né? Teosofia é sentir, né? Você tem que entender, mas não levar para o intelecto. Bem, a lógica mais o sentimento, né? Mais ou menos assim. Veja como eu entrelaçaria, né? Sentir. Sim. Se eu não tiver trabalhado bem nas emoções, eu posso sentir como reação, que aí está mais ligado ao condicionamento. Mas se eu sentir como uma aceitação, como, peraí, essa experiência está me trazendo alguma coisa. Em vez de eu fugir dela ou de eu lutar, sair na mão com ela, eu vou experienciá-la e tentar senti-la e administrá-la, digeri-la de uma forma útil para mim, como buscador. Ou seja, é interessante, sim. Não, a consciência da consciência, que é a autoconsciência, não é isso? Sim. E aí, essa autoconsciência, você começa a desconfiar das suas sensações, por exemplo, e começa a querer também administrá-las. Então, eu não sou mais um agente passivo que só sente e reage como um bicho, mas eu sou alguém que vai, aos poucos, começar a ter discernimento e sentir e ter o baque da sensação, mas saber o que fazer com ela. Tá joia, obrigada. Imagina, obrigado você por perguntar. A palavra continua aberta. Microfones e corações abertos. Qual foi o site que você falou, Bruno, que eu anotei aqui, mas foi muito rápido? Colocando no chat. Depois eu colocarei no grupo mandarei para o Gabriel colocar no grupo Já vi. Ótimo. É ótimo, ele tem playlists ótimas para ouvir no carro. Se você tiver São Paulo é ótimo que tem trânsito, então você fica ouvindo 2 palestras dele facilmente. Tá, obrigada. Eu já fiz o print já. Quem quiser fazer um comentário, então, fique à vontade. Alex, mesmo que não seja só uma pergunta mais direta. Posso fazer? Oi. Não sei quem é, mas quem tiver... Com certeza, pode fazer uso da palavra, pode sim. É o José Luiz que vai falar. Isso. Agora, olha só, esse vozeirão. Ignorância, apego, desejo. Desejo, achei a chave disso. Porque para você desejar, você tem que objetivar seus objetos dos sentidos. Você vai ter que estabelecer uma relação de quem observa ou de quem deseja. O canal desse desejo, o que é desejado. Quem objetiva, o ato de pensar e o objeto. Então, quando Buda dá essas 4 nobres verdades, ele fala em apego na origem da dor. Ele fala, existe a dor, a origem da dor é o apego, que a gente pode chamar que é o desejo, e
ele fala que há um caminho para isso e dá o caminho óptimo, que dá aquela série de procedimentos. Então, penso que tenha desejo-chave, entendeu? O anseio, o desejo, vir a ser. É isso que traz a gente de volta, inclusive, em Sansara. É o desejo do retorno. É o apego a qualquer coisa aqui. Enquanto tiver esse gancho aqui, tu vai voltar, esse apego, entendeu? Matar a mente é matar os pensamentos. O inimigo do real, a mente, são os pensamentos. No Yoga Sutra, lá no segundo sutra, você tem yoga é a cessação das ondas mentais. Esse é todo o caminho. Entendeu? E aí, as 4 nobres verdades, na minha opinião, Blavatsky me perdoe, mas eu acho que não tem nada a ver com raça e sub-raças. Não tem a ver. Não sei como ela fez essa ilação. Entendeu? 4 nobres verdades é uma coisa, cosmogênese, antropogênese, raças e sub-raças é outra coisa. As 4 nobres verdades estão dentro de cada raça e de cada sub-raça. Não sei como ela fez essa ponte, essa ligação. Era isso. E quero parabenizar você pelo cuidado que você teve na exposição, pelas ilustrações, principalmente falando do budismo, né, e de como se expandiu. Foi muito interessante. É isso. Muito obrigado, José. O que eu mais acho interessante na questão do budismo é porque o desapego se tornou, me desculpe, mas se tornou assim, uma palavra no sentido popular, lógico, fora do que a gente está vendo, do que se sabe, do que se lê na área do budismo. Mas o que mais me atrai é o desapaixonamento. O desapaixonamento é o que faz ter a consciência de desapaixonar desse lado inferior, né? Que são esses sentimentos, paixão, desejos, né? Esses comportamentos que levam a gente cada vez mais descendo, né? De vez subir em busca da vida, vai descendo em busca da matéria. Bom, é minha forma de falar, viu, gente? Eu estou só iniciando. Mas eu vejo isso. É o desapaixonamento. É isso aí. Eu gostaria só de falar para o nosso irmão convidado, César, que é sempre uma satisfação muito grande ter essa oportunidade de uma confraternização e de uma troca, né? Então, eu queria, como membro da loja, expressar a gratidão pela sua boa vontade, pela sua disposição e parabenizá-lo pelo belo trabalho que realiza. E um último ponto, para mim é uma satisfação muito grande terminar o mês de maio, que eu considero o mês do budismo, com uma peça desse quilate. Boa noite. Cianida, quando fala, eu fico toda arrepiada. Obrigado também a Tânia. Eu estava pensando bastante nisso, né? Uma palavra, quando fica um pouco banalizada, você dá um tratamento de choque nela, né? Dá uma viradinha, de repente ela ressurge. É verdade. Porque ficou essa palavra desapego como, na minha visão, né? Palavra desapego como gratidão é uma coisa que hoje tudo eu preciso me desapegar, o outro qualquer coisa é gratidão. Quando você tem que sentir na alma, né? A gratidão tem que vir da alma. Se não vier, é uma obrigada, né? Então, tem umas coisas assim que popularizou.
perdeu o sentido do sentimento da palavra, é a minha visão. Desapego, desinteresse, tô nem aí mais. Então, não é isso? Por isso que eu falei aquele dia, né? A gente não pode se apegar ao desapego. Isso, eu gostei dessa sua, assim, dessa sua observação, né? Me chamou a atenção, porque fica todo mundo, tudo é trabalhar o desapego, tudo é desapegar. E aí perde o sentido da alma, né? O real da palavra. Tem que saber ter a paixão, né? Talvez, não sei se a paixão é a palavra correta, mas vivenciar a experiência da maneira equilibrada, da maneira sensata, serena. Então, sem apego e sem aversão. Bom, eu estou trabalhando em tirar... Tem textos Pode falar, budistas que a tradução sempre me deixa muito pensativo, como eles falam, deseja ardentemente a libertação final. Será que não é um redirecionamento, uma significação? Não se apegar tanto à palavra e tentar colocá-la como uma via, um instrumento, como eu sempre gosto de falar? Também dá para fazer muitas elucubrações teóricas, né? E a ideia, assim, para mim, a ideia de fazer esses jogos de palavras não é simplesmente para criar mais teoria, mas é justamente para criar o que eu chamo de fratura nessas certezas. A gente já está tão certo sobre o que é o desapego, que aí eu venho e falo de desapaixonamento, falo de apego ao desapego, e de repente você pode quebrar um pouquinho essa certeza e melhorá-la. E aí você vê, não é eu que estou chegando aqui para falar o que é o certo, mas talvez mostrar que talvez não é tão certo quanto, não estamos tão certos de tudo quanto imaginamos. Ô, César, eu posso pegar esse gancho aí do desapego? Opa! Realmente, você ficar só se a gente ficar só na visão intelectual do que seja desapego, não vai levar muita coisa. O mendigo pode ser muito apegado àquela casinha, aquele casebre que ele vive, entendeu? Então, como você falou, você pode ser desapegado ao desapego, entendeu? Normalmente a gente vê desapego como não desfrute. No Bhagavad Gita, quando ele fala da ação, o Bhagavad Gita trata da ação o tempo todo, ele vai falar que você tem que se desapegar do fruto da ação. Você agir porque é correto agir daquela forma, a ação reta, o budismo fala, mas você não se liga, não se apega ao resultado daquela ação. Você vai agir porque é correto, é reto agir dessa forma. Isso é desapego. Agora, para nós sairmos da teoria ou da teorização disso e entrarmos numa coisa prática, é você sentir o desapego, você não se sentir mais apegado. O Buda deu um caminho óctuplo aí para a gente. É um caminho. E nesse caminho, ele vai falar, lá no sétimo ou sexto degrau desse caminho, em dhyana. Ele vai falar em meditação. Ele vai falar em meditação. Então, eu não vejo como nós chegarmos a uma prática de desapego de uma forma espontânea, sem forçamento de barra, como eu sou desapegado, de uma forma espontânea, a não ser pelo caminho da interiorização, que Buda ensinou, pelo caminho do retorno à casa do Pai, da meditação. Isso. Aquela pausa para sentir o baque. E relembrando, né, gente, que nós ainda estamos com vestígios da energia da lua cheia de maio, chamado Vesak.
o Isaac. Então, é muito auspicioso que nós falemos sobre budismo ainda nesse período. Eu falo isso tentando ser o mínimo, o menos ortodoxo e apegado à religião budista em si, mas como entendo eu que uma das coisas que o budismo tem de grande virtude é a democracia no ensinamento. Então, Buda sempre foi muito aberto e ele tem os graus, vamos dizer assim, as vertentes, o degradê do seu ensinamento sempre foi muito sincero com relação a atingir o público. Não ser necessário, você não é, você pode ser monge, mas você também pode ser alguém que está no mundo, mas ainda assim não lhe é negado o trabalho na direção da senda. Isso é muito importante porque se fosse assim, será que o fim de uma religião estabelecida acabaria com o Siddharma? Provavelmente não. Então, por isso que nós temos que fazer um esforço para descascar a cebola ou internalizar de forma profunda os ensinamentos, porque nós estamos no Kali Yuga. Agora nós podemos falar abertamente disso tudo, pode ser que daqui a um tempo não mais. Ou não mais de forma tão aberta. Não querendo ser conspiracionista, mas é importante para a gente saber também aproveitar, saber utilizar o momento. Durante quantos anos durante quantos séculos o Ocidente teve negado seu contato com toda essa sabedoria que nós conseguimos ter aqui em meia dúzia de slides de PowerPoint? É algo assim, às vezes quando eu abro esse arquivo e mexo nele de novo, eu fico, às vezes, até esse demeço de imaginar quanta água não rolou embaixo dessa ponte até chegar aqui na possibilidade da gente poder falar sobre isso na segunda noite. Bom, espero que a noite de vocês também seja bastante inspirada. Assim a gente deve expressar nossa gratidão, nossa felicidade por poder estar estudando esse assunto, nossa gratidão aos irmãos que contribuíram nesse trabalho. César, meu amigo, muito obrigado por mais uma exposição, mais um estudo maravilhoso. E eu gostaria de convidá-los para mais um instante de interiorização. Vamos permanecer em silêncio durante alguns instantes para a meditação final. Então vamos nos sentar de forma firme, confortável e permanecer em silêncio durante alguns instantes.